Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Lobo Cripto na área. Hoje, terça-feira, dia 10 de setembro, estou aqui para mais uma análise crítica do Bitcoin. E nesse vídeo vamos falar dessa movimentação de recuperação do Bitcoin e, como sempre, eu vou trazer os pontos mais importantes do movimento para você. Por isso, fique comigo até o fim do vídeo. Se possível, deixa aquele like para dar uma força. E se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise por aqui. Quero começar o dia dando as boas-vindas aos novos membros da comunidade, no curso Desbloqueio Cripto, Paulo Alexandre, José Aparecido e Lilian Bem-vindo, e na comunidade Toca do Lobo, Nivaldo Martiniuk e Conceição Aparecida. Muito obrigado por acreditar no projeto, estamos juntos e simbora estudar, meus amigos, porque nesse mercado sem conhecimento é mais fácil você perder dinheiro do que você ganhar dinheiro. Lembro que todos os meus cursos e redes sociais estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Bom, meus amigos, bora lá começar pelo gráfico de 4 horas do Bitcoin, que está sendo negociado a 57.159 dólares. Desde o fim de semana eu falava aqui dos passos necessários para a gente acreditar numa recuperação no Bitcoin. E vejam só o que o Bitcoin fez de ontem para hoje. Estávamos aqui embaixo, Bitcoin rompeu aqui a linha de tendência de baixa do 4 horas e veio buscar o topo do canal de baixa que havia perdido na sexta-feira. Além disso, rompeu aqui a resistência de 55.814. Então, os passos que eu falava aqui para uma recuperação, o primeiro, que eu falei no fim de semana que seria voltar para dentro do canal de baixa, foi feito. Depois rompeu a linha de tendência de baixa, ok? Rompeu a região de resistência 55.814, que era suporte do movimento anterior. Sensacional. Só que tem um problema aqui, ao meu ver, tá? Olha só, o Bitcoin nessa resistência de 57.253 dólares está enfrentando dificuldade, está enfrentando forte resistência. Foi para cima aqui, deixou uma agulhada, fechou para baixo e até então todos os candles de 4 horas estão para baixo dessa região. E aqui embaixo rompeu e não veio retestar. E é região importante. Normalmente, quando é região assim, que era fundo de movimento anterior, o movimento normal é vir, romper e daqui sim se mandar e continuar o padrão de alta. E o Bitcoin não retestou ainda essa região. Por isso eu acredito que tem a possibilidade sim de nas próximas horas o Bitcoin voltar para fazer esse reteste aqui, aí sim, segurando nessa região, aqui seria o melhor ponto de entrada, se começar a voltar a subir, para a gente acreditar numa continuidade de alta mais forte, tá? Então estou vendo dessa forma essa movimentação, isso porque quando a gente olha aqui as grandes ordens, onde estão as ordens de compra, vejam só, tem grandes ordens na região de 55.800, ou seja, exatamente aqui nesse ponto desse rompimento. Então tem baleia acreditando nessa movimentação também. Olhando onde estão as grandes ordens de venda, vejam só, as ordens mais fortes de venda estão aqui na região de 58.500 dólares. Então, acredito que o Bitcoin pode fazer aqui essa movimentação de correção e de reteste para depois continuar e aí se encaminhar para essa região de 58.500 dólares que está aqui para cima. Tendo em vista que ontem deixou agulhada e veio para baixo depois, certo? Então, meus amigos, observando aqui essa movimentação do rompimento do canal, caso não venha fazer o reteste e rompa 57.253, temos uma projeção dessa movimentação. Pegamos a extensão do canal e jogamos no rompimento que já ocorreu, e com isso a projeção dessa movimentação como um todo está aqui na casa de 60.156 dólares, tá? Então é só acompanhar aqui esse reteste, esse retorno, e aí sim o alvo é 60.156 dólares, que seria sensacional, vindo fazer topo mais alto que esses anteriores aqui do centro do canal de baixa, beleza? Então a movimentação está bem otimista, continua muito forte aqui. Quando a gente olha o gráfico diário, vejam só,
fechou um grande candle comprador, deixou uma leve agulhada para cima, né, e voltou um pouquinho, mas já são 4 dias aqui no verde, tá? Então, aqui eu vejo como um início de uma recuperação, pensando aqui num movimento maior. Tem bastante resistência para cima, então o movimento não será tão fácil, né? Aqui o VPVR, nosso indicador, mostra essa grande movimentação, então pode ser que os próximos dias sejam um pouquinho mais lentos. Olhando a análise de sentimento, o sentimento do mercado está piorando um pouquinho, long short ratio subindo, o RSI para cima de 50 ainda, e o Open Interest fez uma correção e começa a se recuperar. Então, digo que o sentimento nesse momento está razoável, tá? Porque o long short ratio voltou a subir e tinha caído bastante. E aí nas últimas horas começa esse movimento de subida. E isso não é tão favorável para a gente acreditar numa continuidade de alta tão forte como foi no dia de ontem, certo? Olhando também a dominância do Bitcoin, deixa eu colocar aqui na tela, a dominância voltou a subir, está aqui em 57,29%, ontem bateu aqui na resistência de 57,39%, deixou uma agulhada e fechou abaixo. Hoje continua subindo, o que significa que nesse momento tem altcoins que não vão acompanhar a movimentação do Bitcoin. E o pior, quando o Bitcoin corrige ali 1%, 0,5%, tem altcoin que derrete 5%, 10%, 15% facilmente, certo? Mas algumas aqui estão se destacando e é isso que a gente vai ver agora. Olhando as que mais subiram, né? Olha só, a RIF, né? Quem acreditou nas minhas análises nos últimos dias, viu que eu acompanhei aqui desde o rompimento da RIF e falava que ela deveria buscar esse topo anterior na casa do 0,001666. Pois bem, ela buscou e rompeu essa região. Então agora o suporte desse movimento é 0,001666. E o melhor, as médias aqui que eu utilizo, né, que eu desenvolvi, CryptoWolf Move Averages, estão no verde, o que implica em uma grande movimentação. Além disso, ela está tentando romper nesse momento a média de 200. Então, próximo desafio dela será esse topo, que está na casa do 0,002425 e o suporte continua sendo 0,001666. Vamos ver outra aqui. A FET subindo 7,78%. FET dando sequência também no terceiro dia consecutivo em alta, está voltando para a linha de tendência de alta que havia perdido. Já rompeu aqui o fundo de agosto, ou seja, o candle mensal, né? Ela já rompeu aqui, veio para cima com tudo, rompeu a resistência de 1,2146, que agora se torna suporte do movimento. Com isso, olha só, topo mais alto que os anteriores e confirmou um fundo muito mais alto que o anterior. Por isso, deve vir buscar a resistência de 1,3921, que era o topo anterior, assim dando continuidade no movimento de alta, fazendo topo mais alto que o anterior e se mandando aqui nessa movimentação em ondas ascendentes. Olhando mais uma, temos a Luna subindo 7,26%. Luna que está saindo de um fundo, né? Confirmou também fundo mais alto que o anterior e deve vir buscar essa região aqui que era o topo do movimento anterior, 0,4148, que inclusive nosso indicador VPVR nos mostra que é a região de maior resistência do movimento. Então, sensacional também essa movimentação, porém, ela continua ainda em região de fundo. Faz um movimento muito lateral aqui, desde julho, né? Veio para o fundo, sobe, volta, faz um fundo mais baixo e agora começa a se recuperar, mas a saída de fundo dela vai ser exatamente em 0,4148. Antes disso, ainda pode continuar nesse movimento lateral aqui de fundo, quem sabe batendo aqui, se não romper, voltar e continuar aqui ainda mais lateral, certo? Olhando aqui outra, deixa eu ver, destaco a Jasmine. Jasmine subindo 3,56%. Jasmine também ainda em região de fundo, começa aqui
a recuperação a partir de ontem, né, que voltou para cima do suporte do 0.018759, que era fundo de movimento anterior. E agora ela está se encaminhando para a resistência do 0.021549, tá? Rompendo essa região, aí sim a gente pode botar fé num movimento mais forte da Jasmine. Vamos ver mais outra. A Engie subindo 2,83%. Engie também está aqui saindo de um fundo. Tem até uma projeção aqui desse movimento lateral que ela ficou fazendo por vários dias, né? Então rompeu 17,467, que agora se torna suporte. E a projeção desse movimento é que venha até a região de 20,274. Deixa eu deixar de verde aqui o suporte, né? Isso, agora sim. E a projeção, se segurar aqui acima de 17,467, projeção é 20,274. Uma bela movimentação também, confirmando o fundo mais alto que o anterior. Então as altcoins devagarzinho começam a se recuperar. Vamos ver por fim a Matic e vamos ver também a Sol para ver como estão no dia de hoje. Então a Matic aqui ela se tornou a Pol, né? Na Binance ainda não atualizou, tá? Mas já sumiu aqui o gráfico. Então eu vou pegar outro gráfico aqui dela já como Pol. Então bora lá. O gráfico aqui da BitGet, tá? Da corretora BitGet. Matic continua ainda em região de fundo. Só é interessante, né, quando voltar aqui nesse gráfico para o fundo anterior do movimento, que é a região do 0,3862. Antes disso ainda pode ficar numa tendência de queda. Vejam só, ontem deu uma agulhada aqui e hoje está voltando um pouquinho. Então ainda não faz nenhum movimento relevante, a gente vai começar a observar a partir do 0,3862. E a queda dela foi bem feia, né? Confirmou um fundo mais baixo que o anterior e agora está tentando se recuperar. Olhando já a Sol, deixa eu colocar aqui na tela. A Sol também está ainda em fundo de movimento, né? Mas segurou muito bem no suporte de 127,647. Quando a gente olha o 4 horas, nos últimos dias está no movimento bem lateral entre 127,647 até 135,280. Ontem deixou uma agulhada aqui para cima, fechou para baixo e até agora todos os candles estão para baixo dessa região. Para a gente se animar um pouco mais, tem que romper 135,280. E aí com isso, rompendo essa região e andando acima, o que eu posso esperar? Já tem até desenho aqui da análise de ontem, né? Falando que no gráfico diário ela está bem lateral aqui desde abril, desse suporte de 127,647 até a região de resistência de 188,778. Então, rompendo 135,280, acredito que ela possa fazer nas próximas semanas essa mesma movimentação, repetindo um movimento anterior, tá bom? Por hoje é isso, espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!